O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então, Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebrando hoje, então, queridos, o dia de Nossa Senhora de Lourdes, como eu já falei no comecinho, no momento de acolhida da Santa Missa, celebramos os 63 anos de instalação da paróquia. Sempre bom a gente lembrar assim, né? Nossa paróquia dos Sagrados Corações foi criada, um decreto do bispo, em 25 de novembro de 1960. Então, em 25 de novembro desse ano, nós vamos fazer 64 anos de criação. Mas ela foi criada em 25 de novembro e foi instalada em 11 de fevereiro de 61. Então, hoje, 11 de fevereiro de 61 foi instalada. Hoje nós estamos celebrando 63 anos de sua instalação. O bispo da época, Dom Joaquim, Dom Domingos, ele gostava muito de criar paróquias no dia da padroeira do estado de Santa Catarina. Por isso que ele criou em 25 de novembro, que é o dia de Santa Catarina. Mas aí ele enviou o padre chegou aqui, a paróquia foi instalada em 11 de fevereiro de 61. Padre Justino, que por coincidência também nasceu no dia 11 de fevereiro. Então ele fazia aniversário junto com a paróquia. Foi muito auxiliado pelo diácono Licínio, ali na Nossa Senhora de Lourdes, que também fazia aniversário em 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes. Então, bênção sobre bênção. E aí, com a criação da paróquia, criou também a Ação Social de Barreiros. Então, a Ação Social de Barreiros também tem 63 anos. E aí abriu a creche Nossa Senhora de Lourdes, que é essa que tem aqui do ladinho da casa paroquial. Atende 120 e poucas crianças. E daí, mais tarde, 20 anos depois, surgiu a creche Anjo da Guarda, lá na comunidade de Santa Maria dos Anjos, no Pedregal. Hoje são duas. E hoje, por estarmos celebrando aniversário, na missa da manhã nós inauguramos o novo espaço do brechó. O brechó da Ação Social de Barreiros, agora está aqui, do ladinho, na rua Pedro Bum, do ladinho da casa paroquial, nos fundos da creche. A entrada é por aqui. Visite, a partir de quarta-feira à tarde já vai estar aberto. A gente teve um amigo nosso aí que fechou uma loja dele no shopping, foi embora para a Austrália e deu estoque da loja todinho, tudo roupinha de marca, tudo com etiquetinha, está tudo para vender ali, R$10, lá era R$600, aqui está 10, 20, olha só, pensa na economia. Vale a pena dar uma passadinha ali durante a semana, depois de quarta-feira, né? Porque segunda e terça está fechadinho. E o brechó ajuda a gente a manter. Também, e daí facilita ele estando aqui, porque também as suas doações, você quer doar alguma coisa para a gente vender ali, roupas usadas, utensílios domésticos, maquiagem, até perfume pela metade serve, viu? Outro dia eu fiquei surpreso, mas tinha lá um vidinho de perfume assim pela metade, eu disse, não, a gente ganhou assim, mas pode colocar aqui que vende, e vende. Às vezes você compra um perfume, um Cherry Gambi, aí não gosta daquele Cherry Gambi, francês, aí leva ali, e as pessoas, às vezes, né? Então também vale essas coisas, viu, filhos amados? E bem justamente hoje, no dia de Nossa Senhora de Lourdes,
e hoje a gente reza pelos enfermos, é o Dia Mundial dos Enfermos. Nossa Senhora de Lourdes, quando ela aparece lá em 1800 e alguma coisa, na França, na cidade de Lourdes, onde ela aparece, brota uma fonte de água, e as pessoas vão lá até hoje para receber curas, mergulhando naquelas águas, rezando naquelas águas. E justamente o texto da liturgia de hoje, primeira leitura de Levítico, o Evangelho, fala para a gente da cura do homem leproso. Primeira leitura, ela fala da lei. Primeira leitura é lá no Antigo Testamento, gente. É de Levítico. Moisés, o homem da lei, recebe de Deus a lei, a tábua dos 10 mandamentos, recebe de Deus outros estatutos também. E hoje nós lemos aqui no capítulo 13 de Levítico, que o Senhor Deus fala com Moisés, fala com Arão, e ele diz assim para Moisés, que vai estabelecer as regras de higiene, regras sanitárias para o povo. Ele está organizando o povo de Deus, e Deus vai dando essas regras, esses comportamentos. E ele diz: quando alguém tiver na pele do seu corpo alguma inflamação, erupção ou mancha branca com aparência do mal da lepra, era o grande mal daquela época, será levado ao médico. É ao médico? A quem então? Quem? O sacerdote. Naquela época o médico, o sacerdote, ele fazia também essas vezes. E aí a pessoa com mancha no corpo, com feridas, com erupções, com manchas, era levado para o sacerdote. O sacerdote fazia o diagnóstico para declarar se aquela pessoa era pura ou impura, estava doente ou não. Se o sacerdote determinasse que ela estava impura, que era doente, ele daria para aquela pessoa com mal de lepra um sininho. Pensa num sininho. Daria para a pessoa um sininho, e olha só o que diz a palavra: o homem atingido por este mal andará com as vestes rasgadas. Não como a gente que anda hoje com as calças tudo rasgadas na modinha, não. Naquele tempo era uma humilhação andar com as vestes rasgadas. Andar com as vestes rasgadas, com os cabelos desordenados, tinha que desordenar o cabelo. Pensa no trabalho que eu ia passar para desordenar o meu. Desordenar o meu penteado todinho. Tinha que andar com as vestes rasgadas, com os cabelos em desordem, com a barba coberta, gritando pelo caminho: impuro, impuro, impuro. E este impuro deve ficar isolado, fora da cidade, fora do acampamento. Pensa, a pessoa já estava machucada pela sua dor, pela sua ferida, pela sua lepra, pelas suas manchas. Tem que rasgar as roupas, bagunçar o cabelo, cobrir a barba e andar com um sininho e gritando: impuro, 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 impuro. Os saudáveis não podem se aproximar, e ele ainda tem que ser colocado fora da cidade, não pode estar na cidade. Esta é a lei. É a lei. A lei diz isso, e a lei está estabelecida, e é assim que funciona a lei. Quiser finir para a hora do Brasil. Antigo Testamento, Levítico. A gente caminha, e aí nós chegamos no Evangelho de Marcos. Jesus Cristo. Evangelho de Marcos, que nós estamos proclamando, ano B da liturgia. Hoje nós estamos no capítulo 1 de Marcos, versículo de 40 a 45. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus. Ele podia chegar perto de Jesus, o leproso? Não, mas ele infringe a lei e chega perto de Jesus. Um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. O leproso chegou perto de Jesus sem poder chegar, não podia. A lei dizia que ele tinha que ficar pelo caminho berrando: impuro, 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 batendo o sininho, e não podia chegar perto de gente saudável. E os saudáveis, quando vissem alguém gritando impuro, tocando o sininho, tinham que se afastar, e o leproso também tinha que deixar o caminho, e ele tinha que morar fora da cidade. Aquele leproso se aproxima de Jesus, se ajoelha e pede: Senhor, se queres, tens o poder para curar-me. Aquele leproso queria ser curado. Quando ele se ajoelha diante de Jesus, ele está reconhecendo que Jesus é Deus, está se ajoelhando diante do rei dele, do Deus dele, do Jesus. Mas ele está reconhecendo que Jesus tem poder para curar. Mas ele reconhece também que talvez Jesus não queira curá-lo, por um motivo ou por outro. E ele diz: se queres, podes me curar. Jesus se emociona com o pedido
com a declaração de fé daquele homem. Veja eu e você, quantas vezes nós nos colocamos na presença de Jesus e pedimos que Jesus haja na nossa vida de acordo com as nossas vontades. Nós queremos que Jesus faça assim o assado, que Ele nos atenda dessa forma ou de outro, que Ele nos dê essas benesses ou essas outras. Às vezes até nós queremos fazer negócio com Jesus. Vou dar meu dízimo para receber bênção, vou levar minha oferta, agora vou fazer uma promessa, vou fazer isso para que Deus, para que haja na minha vida. E tem até muitas pessoas que pregam por aí, que é isso, que é uma troquinha. Se eu faço isso, o Senhor se é obrigado a me atender. Esse leproso reconheceu e ele nos ensina. Jesus não tem obrigação nenhuma com a gente. Ele tem todo o poder de transformar, mas Ele vai fazer de acordo com aquilo que é a vontade dEle, que é plano dEle, que Ele sabe para frente. Na época de Jesus havia muitos leprosos. Ele curou todos os leprosos que havia na época dEle? Curou, gente? Poderia ter curado se quisesse? Por que Ele não curou? Não sei. Na época de Jesus Ele ressuscitou algumas pessoas. Aquela menininha que tinha morrido, ressuscitou Lázaro. Muitas pessoas morreram na época de Jesus. Ele ressuscitou todo mundo que morreu lá naquela época? Alguns. Poderia ter ressuscitado todos? Poderia. Por que ressuscitou uns e outros não? Por que às vezes eu peço uma cura física para Deus e eu não recebo essa cura física? Será que toda vez é por falta de fé? Nem sempre. Às vezes é preciso dizer como diz este leproso, que hoje quer nos ensinar: Senhor, eu sei que Tu és o meu Senhor, eu sei que Tu és Jesus, e eu sei que Tu podes realizar essa bênção na minha vida. Não sei que bênção que é, a bênção da cura, a bênção de eu conseguir um emprego, a bênção de eu conseguir um bom funcionário para colocar na vaga que eu preciso, a bênção de eu conseguir uma boa esposa, a bênção de conseguir um bom esposo, a bênção de passar. Eu sei que Tu tens esse poder, contudo, seja feita a Tua vontade. Se queres, Tu podes. E aí Jesus se impressiona, porque é uma declaração de fé muito madura, muito pertinente. Porque quando a gente diz isso, se queres, Tu podes, automaticamente nós já temos que estar preparados para, se não recebermos aquilo que pedimos, não nos revoltarmos contra Deus, como acontece muito facilmente. Pedi e Deus não deu, agora também não quero mais saber de Deus, também Belém, Belém, nunca mais fico de bem. Pronto, é Deus para lá e eu para cá. Tem muita gente que faz isso, muito mais do que você imagina. Quando aquele homem falou: Senhor, se queres, tens o poder de curar-me, Jesus se encheu de compaixão, diz o evangelista Marcos. Ele se encheu de compaixão. Jesus teve compaixão daquele homem, estendeu a mão e tocou nele. A lei permitia que Jesus tocasse naquele homem? Não, mas Jesus tocou. Porque primeiro aquele homem tocou o coração de Jesus. Primeiro aquele homem chegou em Jesus. Primeiro aquele homem atirou os seus pés de Jesus. Primeiro aquele homem dobrou os joelhos e reconheceu que Jesus tinha poder. O homem tocou em Jesus primeiro. O homem atravessou a barreira da lei. E aí Jesus tocou nele também, retribuiu e disse: eu quero, seja curado. E aquele homem ficou curado no mesmo instante. Jesus falou para ele em alta voz: vai e mostra-te ao sacerdote. Lembra da lei? Para ser declarado leproso tinha que se apresentar ao sacerdote. Quando era declarado curado também tinha que ir para o sacerdote, para que o sacerdote tomasse dele o sininho e ele ficaria reconhecido por todos como curado. Vai te apresentar ao sacerdote. Aqui tem, filhos, uma raiz do sacramento da confissão. As nossas manchas, as nossas feridas, nós levamos para o sacerdote, para que ele também dê aquilo que Deus concede, que é o perdão, para que ele dê a absolvição, para que ele tire o nosso sininho, nos limpe das nossas manchas. Então vai apresentar-se ao sacerdote. É uma raizinha do sacramento da confissão. Só que aí Jesus pede: não conta para ninguém isso que aconteceu, porque não estava na hora ainda de Jesus já ficar conhecidinho por todo mundo. Jesus já sabia que ia começar a aparecer um monte de gente convidando ele para podcast, para dar entrevista na televisão, para fazer live. Ele disse: não fala já. Só que o leproso atendeu o pedido de Jesus? Não. Saiu fofocando para todo mundo: Jesus me curou, Jesus me curou. E aí olha que interessante, o leproso divulgou isso por toda parte, de forma que Jesus já não podia mais entrar na cidade.
quem tinha mancha, quem tinha pecado, quem tinha lepra, tinha que viver fora da. Agora Jesus curou aquele homem, apagou os pecados dele, purificou ele da sua lepra. Ele pode voltar para a cidade. E o que acontece com Jesus? Não pode mais entrar na cidade, porque aquele que recebe a culpa que é minha, o pecado que é meu, a mancha que é minha, o castigo que era meu, era não poder mais entrar na cidade. E essa cidade é a Jerusalém celeste, é a cidade do céu, é a cidade de Deus. Então, quando eu faço como fez o leproso, me coloco diante do Senhor, deixo aos pés de Jesus as minhas manchas, os meus pecados, as minhas feridas, o meu erro, e digo: Jesus, se queres, tens o poder de me purificar. Jesus assume sobre os ombros dele o meu pecado, o meu erro, a minha dor. Eu volto a entrar na cidade, eu volto a estar na Jerusalém celeste, eu volto a fazer parte da cidade de Deus. E Jesus, para que eu volte, fica lá, porque Ele assumiu o meu pecado, o meu erro. Vamos aprender com esse leproso, ir a Jesus, para que a gente não fique na atitude passiva. É muito comum que eu faça a minha oração e que eu peça: Senhor, me cura, me salva, me liberte, e fico ali naquele estado passivo, esperando as coisas caírem do céu. É preciso ir a Jesus, ficar pertinho de Jesus. Eu vou a Jesus com a minha oração. Olha, quarta-feira agora nós vamos começar o nosso tempo de quaresma. Já faça desde hoje, inspirado pela palavra, os seus propósitos. Como é que você vai fazer para nessa quaresma ir a Jesus, ficar pertinho de Jesus? Como é que você vai fazer para não ficar naquela atitude passiva, que é muito comum nos nossos tempos, de ficar esperando as bênçãos caírem do céu? Não, eu vou pedir e vou colocar nas mãos de Deus, mas eu vou me aproximar de Jesus, pelo meu jejum dessa quaresma, pela minha oração dessa quaresma, pela minha caridade dessa quaresma, por não perder nenhuma missa de final de semana dessa quaresma, por ir na via sacra que vai ter toda sexta-feira, por fazer os meus exercícios de espiritualidade. Assim eu vou me aproximar de Jesus, eu vou fazer a minha parte, não vou ficar só esperando as bênçãos do céu, vou chegar pertinho, vou tocar o coração do Senhor, com a minha oração, com a minha fé, para que o Senhor me toque com a sua mão, e para que a bênção dele seja derramada em minha vida. Vou sair da minha inércia, da minha paralisia, vou sair dessa situação de que acha que merece tudo do céu, e vou dizer: Senhor, não sou digno, mas quero me aproximar de Ti, me fortalece nesse caminho. Se queres, tens o poder de curar. Que a palavra de Deus, filhos estimados do meu coração, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.